Bem-vindos a mais um Cativeiro Cast e hoje a gente tá assim, ó. Que é isso? Hoje a gente vai falar da principal linguagem que o ser humano deveria ter, o idioma que deveria ser mais falado no mundo todo, que é o silêncio, ou ficar quietinho, ou calar a boquinha, ou deixar aqui, ó, que necessário, né? E raro de encontrar hoje em dia. Então, pra você que tá aí achando, devemos falar disso, devemos falar mais daquilo, ninguém tá falando disso, ninguém tá falando daquilo, ninguém devia estar falando mais nada, gente. A gente tem que se recolher a nossa quieteza, a nossa, aqui ó, placidez, e é disso que a gente vai falar um pouquinho. Quando falar e quando não falar, e quais são os benefícios que o silêncio pode nos trazer, né? Temos que estar falando o tempo todo, tem que ter resposta para tudo, temos que saber tudo e falar tudo o tempo todo para todo mundo, sobre qualquer circunstância, né? Então como que o silêncio pode nos ajudar no processo do autoconhecimento e no processo também das nossas relações. Se você é uma pessoa aí que não consegue ficar em silêncio, tem dificuldade, ou mesmo você que na verdade tem sim ficado muito quieto quando na verdade devia estar falando, a gente também vai entrar, põe esse asterisco aí que a gente também vai chegar lá. Então fica, seja bem-vindo, entra que a casa é sua. E do nada, me deu uma vontade, meu, sabe do quê? De um chocolatinho. Ganhei de uma pessoa. Vai ser presente repassado. Mas eu não ligo. Ai, agora eu vou demorar tanto pra abrir. Será que eu pego agora? Não, acho que eu vou deixar pra depois do almoço. Depois do almoço com um cafezito. Vai ficar melhor. Então, aguardarei. E vamos. E pra variar, o contexto é o mesmo, né? Viver numa sociedade que a gente tem o estímulo diário e frequente de respostas, de tudo muito rápido, tudo muito instantâneo, viu notificação, já falou, já respondeu. Na vida real a gente começa a ser assim e fica cada vez mais difícil saber se a gente tá usando as nossas palavras com sabedoria, se é que a gente tá conseguindo parar e pensar antes de falar, e o quanto pode ser perigoso a gente sair falando coisas sem nem pensar e depois pra voltar atrás, pra remendar, pra tentar deixar aquilo da melhor forma. Vixe, é um estrago que na maior parte das vezes eu acho que são até irreparáveis, né? Você voltar lá e falar, olha, não era bem o que eu queria dizer. Mas antes de tudo, pode ficar calado, mas enquanto você fica quietinho, vai lá com o dedinho e se inscreve aqui no canal no YouTube ou aqui no Spotify. Se você já fez tudo isso, fala que a Tia não aguento mais toda vez é isso, você então não se esqueça de compartilhar esse episódio e outros episódios que você já gostou ali no WhatsApp para suas tias, para seus parentes, para sua família, para amigos. Envia esse episódio e também comenta. Eu não consigo adivinhar, já falei, às vezes as pessoas falam, nossa, muito necessário tal episódio, falam comigo na DM, mas mande também ali no comentário para que eu saiba que você tá junto, tá ouvindo, tá comigo aqui nessa caminhada, e se você já faz isso, já está aqui, muito obrigada pelo seu apoio, muito obrigada por estar aí ajudando o Cativeiro Cast a se espalhar, a, enfim, repercutir. Que bom que você está aí pronto e pronta para receber essa mensagem todas as semanas. E se você faz isso, posso pedir mais uma coisinha? Se você conseguir, se não for morrer, não for ser muito ruim para ti, vem aqui também e avalia, né? Não só ativa o sininho, que é muito importante, mas também avalie o Cativeiro Cast nas plataformas, por exemplo, no Spotify. Vai lá dar um 5 estrelas pra mim. Ai, mas eu não acho que você merece 5 estrelas. Mas você finge, você profetiza, você fala, Catiele, ainda não é 5 estrelas, mas eu acho que um dia vai chegar lá. E você vai lá e põe 5 estrelas. Você faz isso pra mim, por favor? Te agradeço muito. E vamos então. Se você é essa pessoa que lá no começo da introdução eu comentei que tem essa dificuldade de ficar em silêncio, de reter as palavras, de falar as coisas com mais assertividade, você provavelmente já passou por zilhões de situações em relações de trabalho, românticas, enfim, familiares, onde o seu não silêncio te afetou muito, você acabou falando coisas que não deveriam, você acabou gerando uma situação que não foi legal pra você, e isso vem desde relações que você já tem que são boas e às vezes você deixa escapar um comentário que não ficou legal, ou até nas relações que você está começando a construir, né? O nosso jeito impulsivo, ele é completamente assim devastador, né? A gente pode ter primeiras péssimas impressões que as pessoas vão ter de nós por aquilo que a gente não consegue reter, por aquilo que a gente não consegue simplesmente filtrar, né? Veio na minha mente a ideia, ela já tá saindo da minha boca, eu já tô falando. E quando a gente fala em falar, gente, conte com os dedos também. Tem um amigo meu que ele às vezes, eu mando alguma coisa que ele não gosta, ele fala, cala esses dedos. Então aqui quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala do excesso dela, não é só verbal, é também aqui, ó, é tudo, né? É o que a gente usa hoje para falar, seja áudio, seja digitando, seja onde for, quanto que a gente muitas vezes é prejudicado por fazer isso de maneira precipitada, por fazer isso de maneira muito emotiva, muito reativa. Eu já falei desse episódio, como que as emoções muitas vezes, né,
serviço, né, essa coisa religiosa e a pegada que a gente tem é sempre estar servindo as nossas emoções muito prontamente. Pode ser muito perigoso para nós porque as emoções elas mudam, as emoções muitas vezes vêm com muita força e segui-las sempre assim cegamente podem ser muito prejudiciais. Se você ainda não ouviu esse episódio, eu vou deixar aqui para que você fique a par. E eu sempre faço esse cross, tá, gente? Porque um assunto leva o outro, que já foi debatido, que já foi falado. E se você tiver curiosidade, você pode ir lá e também acompanhar. Mas então, você que já passou por essas situações, fica aqui que a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que quando a gente começa a falar desse convite para o silêncio, muitas pessoas têm um certo ranço, um certo asco da ideia da quietude. Eu vejo e conheço várias pessoas que não conseguem ficar, por exemplo, num ambiente sem que esteja música, sem que estejam pessoas falando, sem que esteja uma TV ligada. A ideia de ter algo quieto, sem nenhum ruído, a perturba muito. Muito possivelmente porque a sua mente já é bem barulhenta e se ela é colocada ali no ambiente sem ruído, então ela parece que ouve aquelas vozes com muito, né, mais força. Então é muito mais fácil você sempre se colocar nessa poluição sonora, muitas vezes criado por você, né, com essa questão de sempre estar falando, e você acaba disfarçando, né, e deixando ali esse confronto interior, introspectivo, para outro momento. Então, o silêncio para muitas pessoas, ele é confrontador, ele é, meu Deus, é o maior medo de muitas pessoas, é estar num momento de completa quietude, é se colocar, quando a gente até fala, né, desse convite para o silêncio, eu quero que vocês entendam tanto o exercício que eu vou falar nas relações do dia a dia, mas também no silêncio de você propositalmente se colocar num ambiente, num momento, numa atmosfera de quietude. Não vou ouvir música, não vou ligar a TV, não vou iniciar uma conversa, tá quieto, eu vou ficar nisso. E se isso te incomoda hoje, como eu falei, que pode sim ser essa questão da mente que está muito agitada, é mais importante ainda, né? É extremamente vital que você não evite esse momento que é necessário. Porque é no silêncio que a gente pode ter sim muitas respostas. Quando a gente se coloca nesse estímulo frequente, não só sonoro, né? Mas de várias formas a gente se distrai. E a gente já vive num mundo que está o tempo todo tentando nos distrair. Então assim, se você quer fazer isso, né, de uma maneira autônoma, já é difícil. Então se você só vai no flow, piorou mais ainda, porque você nunca vai buscar o silêncio, ele nunca vai estar aí disponível para você, não é como se você pudesse esperar uma situação, uma oportunidade para estar totalmente quieto, para aí você talvez tentar desfrutar desse silêncio. Então assim, ó, é construir mesmo a ideia de que você tem que ser amigo do silêncio, que ele é necessário sim para o seu autodesenvolvimento. Mas, Catiele, como é que o silêncio pode me ajudar no autoconhecimento? Como é que eu posso... Como de modo prático isso acontece? Tem até um livro que eu leio, tá em algum lugar aí, que ele fala um pouco dos ensinamentos, assim, meio que traduzindo, né, quais são os conceitos ali orientais para o contexto ocidental. E uma das coisas que a gente vê na cultura oriental é justamente essa coisa da mente, de você meditar, de você ter um trabalho mais introspectivo e como que o silêncio pode te ajudar nisso. E nesses capítulos que falam sobre o silêncio, ele traz muito a ideia mais meditativa, sim. O exercício de você sentar, e não precisa necessariamente ser naquela pose lá de lótus, mas você sentar confortavelmente num ambiente ali que não esteja muito frio, nem muito calor, que não te tragam distrações físicas, né? Então você não tá com fome, você não tá com frio, você consegue ficar mais confortavelmente e só praticar a respiração. Catiele, mas a minha mente divaga, eu não consigo não pensar em nada. Calma lá. Esse exercício, né, do silêncio, ele vai justamente para que você olhe os seus pensamentos sem tentar ao máximo possível intervir com explicações. Por quê? Eu acho que a mente do ser humano, ela trabalha de uma maneira diferente, claro, mas ela tem algumas coisas um pouco parecidas. Então, se você hoje é a pessoa que você fica, eu falo por mim, e eu acho que muitas pessoas também fazem isso, a gente passa o dia inteiro falando com a gente, mesmo que calados. Passam pensamentos, a gente mergulha mais em umas situações, relembra outras, discute conosco alguma outra, analisa isso, analisa aquilo. Mas esse exercício, ele propõe justamente que os pensamentos venham, então de repente eu tô lá sentada, literalmente, e aí me veio, sei lá, a interação que eu tive na frutaria hoje de manhã. E a minha mente vai analisar aquilo já tentando falar, putz, talvez eu deveria ter comprado mais isso, ou talvez eu deveria ter agradecido de outra forma, mas talvez no caminho voltando eu podia não sei o quê. Nossa, mas aquela pessoa me olhou de tal jeito. Então, a gente fica fervilhando aquilo.
E a ideia do silêncio, muitas vezes, é que a gente olhe para os pensamentos de uma maneira a observá-los como uma corrente. Muitos livros usam esse exemplo de que você, quando vai meditar, quando você vai ficar nesse momento de introspecção, você consiga ver os seus pensamentos não como, eu vou bloquear, vou colocar ali uma represa, vou deixar ali totalmente bloqueada, vou fazer uma contenção e a água não vai passar. Não é isso que meditar significa. Significa que você vai, como se fosse aos poucos, um exercício mais diário, você vai fazer com que esse fluxo do rio ele vá de uma maneira para uma certa direção e você observe aquilo, né? Então, veio tal situação na minha cabeça, eu vou observar como eu me sinto sobre esse sentimento ou sobre essa situação e tentar dialogar comigo o menos possível. Então, eu quero agora opinar. Não é momento de opinião, não é momento de julgamento, não é momento de tomar decisões, não é momento de traçar planos e estratégias na minha cabeça, é simplesmente olhar. Aqui eu tô dando um exemplo prático do momento de você ficar em silêncio com você mesmo. Ele entra para que você, que é essa pessoa que eu disse que não consegue ficar quieta nunca, que esse exemplo, né, de estar sentado quieto é uma coisa que você nem se imagina fazendo, ele fica com certeza muito mais difícil. Mas o ponto hoje do episódio não é, vou ensinar vocês a meditar. Muito embora, com essa prática mais frequentemente, ou seja, fazendo esse exercício que eu falei, nem que seja 1 minutinho, 5 minutinhos por dia, ou se você ainda não consegue, sei lá, a cada 3 dias, enfim, ele vai te ajudando assim a dar uma sossegada. Porque a questão biológica de você regular a sua respiração, ela já é, por si só, um efeito que a gente consegue que o nosso corpo funcione de maneira melhor. Quando a gente se aquieta, quando a gente regula a respiração, tudo no nosso corpo flui de uma maneira diferente, os nossos neurotransmissores vão reagir de uma maneira diferente, a gente vai ter sim um estado de relaxamento naturalmente. Então para você que é muito inquieto, isso é essencial, né? Para que você se acalme, para que você comece a relaxar um pouquinho mais a sua mente. Mas se você olha para isso num prisma que não vai envolver só o relaxamento, é possível que esses momentinhos, conforme você for fazendo isso com mais prática, trabalhando o silêncio, a observação dos seus pensamentos e sentimentos, nesse ambiente controlado, nesse ambiente próprio para essa meditação, você vá se percebendo mais. Porque nesse contexto que eu disse, da gente estar sempre distraído, é muito fácil que você acabe não se entendendo, se percebendo e não se vendo no antes e no durante e no depois das situações e contextos que você se envolve durante o dia. Então é momento, sim, de você muitas vezes passar limpo tudo aquilo que você viveu naquele dia, no dia anterior. E aí é como você está sempre diariamente se olhando no espelho, sozinho. E isso, com muita prática, faz com que você, dentro de situações, comece sim a ter mais autonomia. Eu gosto de usar isso como um momento de trazer para mim a minha consciência. Ou seja, se eu tô ali meditando em como foi o meu dia, eu vou ver que, poxa, repeti padrões que eu não gosto. Por exemplo, de novo eu fiz isso. Isso evidencia, eu pego lá e trago à luz aquela situação, aquele momento, eu não ignoro aquele momento. Ele não passou despercebido por mim. E fazer isso constantemente, você pensa, poxa, já tô aqui na 10ª meditação onde eu fiz de novo aquilo que eu não queria fazer. A ideia com isso é que você, cada vez que evidencie isso, esteja mais perto de deixar alguns hábitos que você não quer ter, justamente porque você agora não está mais distraído. Você já fez isso antes, já se percebeu fazendo isso em meditação e agora ele me exercita para que no momento que aquilo está acontecendo eu tenha mais autonomia. E aqui a gente pode falar da comunicação. Então, se eu sou uma pessoa que eu não consigo me conter, eu tô sempre falando, no silêncio eu posso começar a me acostumar com a ideia de não ter que falar tudo o tempo todo, de não ter que estar sempre reagindo, né, de uma maneira muito forte às minhas impulsões. Então, esse exercício de você começar a fazer isso sozinho é o que vai te guiar também para que você, num convívio, consiga colocar isso em prática. Inclusive, a busca pelo não silêncio, né, por estar sempre distraído, é uma coisa que durante essa meditação você também pode tentar, em algum momento, entender por que eu sempre quero estar distraída, por que eu sempre estou evitando esse momento de ficar sozinho com a minha mente. O que vem na minha mente que é tão apavorante? Geralmente, são situações que a gente está procrastinando, está deixando pra lá, não está querendo resolver, e aí a gente fica nesse vórtice, né, tentando preencher todos esses espaços para nunca estar sozinho, confrontando aquilo que nos deixa temerosos, ansiosos ou
seja lá o que for. Eu dei um exercício de meditação, mas aqui que você sempre entenda que a consciência pode ser feita não só nesse estado meditativo do estou sentado e pensando e tarará. Você pode sim ter um confronto com isso. Às vezes eu tenho algumas atitudes que eu tenho e logo em seguida, no seguinte segundo, eu já falo, putz, fiz aquilo, né? Ou tive uma reação que eu não gostei, etc, etc. A tomada de autoconsciência, ela vai me ajudar justamente a perceber aquilo e conseguir, nas próximas, né, me dominar. Quando a gente fala de sentimentos, assim como eu falei lá no episódio que eu já indiquei, é inevitável. Vamos ter emoções, né? Temos sentimentos, isso é inerente do ser humano, as coisas vão passar por nós, mas ser sempre levado a atender isso nos escraviza, nos torna pessoas reféns disso que a gente tá sentindo, desse impulso que a gente tá sentindo. E como eu falei, quem é que nunca falou aquilo que depois se arrependeu? Ou até que nem que você depois pedisse desculpa, fosse algo que o outro entendesse, tipo, realmente estragou uma situação por aquilo que você falou. Até, como eu disse, às vezes as pessoas têm uma imagem de nós, que a gente constrói por muito tempo, mas num segundo que você falou uma coisinha, esquece. Você já... Toda aquela imagem que você levou tempo pra construir numa frase pode ser, assim, vira ruína e você destrói ali relações, destrói ali alguma coisa que poderia ser de proveito pra você, sim, e que você só foi dominado, né, pela raiva, pela frustração, pela dor, pela tristeza, seja lá o sentimento que você estava sentindo. Então, esse episódio é justamente para que a gente... A maior parte das coisas, como eu falo em todos os episódios, tem a ver com autoconsciência, sim. Então aqui é para você justamente começar a se ver não sendo tão controlado nas suas impulsões para a comunicação. E depois que você começa a entender os seus sentimentos, você começa, no sentido de você entendê-los a fundo, você começa a ver e tentar, e você passa a perceber a real intenção que você tem durante as suas comunicações durante o dia. Você passa a ser mais assertivo. E aqui também é o ponto da comunicação que eu quero chegar. Quando a gente fala em silêncio, eu quero dizer que a gente vai reduzir a quantidade de palavras que a gente vai falar, mas quando a gente resolver falar, que essas palavras elas tragam sim a assertividade. O que é assertividade? É eu ter um objetivo, um foco, e eu conseguir que esse objetivo e esse foco sejam sim alcançados da maneira mais correta possível, da maneira mais eficaz possível, sem ruídos, sem... É assim, ó, certeiro, é a flecha que vai diretamente no alvo. Quando a gente estuda comunicação, a gente entende que existe a pessoa que passa a mensagem, a pessoa que recebe a mensagem e a mensagem em si, né, que também ali envolve o canal ou como você vai passar aquela mensagem. Então aqui a gente já tem 3 elementos que por si só já podem sim ter ruídos, porque a maneira que a pessoa que passa a mensagem dá a mensagem pode já ser ruidoso para aquela pessoa que vai recebê-la. E até se ela passar da melhor maneira possível, ainda assim, a pessoa que vai receber, se ela não tiver num bom humor, num bom dia, ou se ela não tiver as ferramentas para te compreender corretamente, ela também já pode receber aquela mensagem, por mais maravilhoso que você tenha falado, de maneira diferente. Esses 3 elementos da comunicação, quando a gente estuda, a gente entende que, assim, eles não são algo que você consegue dominar, não são algo que você consegue controlar. Como eu disse, uma vez que eu solto a mensagem, eu não tenho mais poder de como ela vai chegar no outro. Independente se eu falo da melhor forma. Quantas vezes eu já fui lá, falei de uma maneira e no final a pessoa entendeu de uma maneira completamente diferente. Parece que a gente já tem por si só uma coisa de querer ouvir o que a gente quer ouvir. Sabe assim? A pessoa fala, sei lá, essa garrafa é azul, mas se eu tô crente que ela é verde, quando a pessoa começa a falar da garrafa azul, eu já tô assim, não, ela tá... É verde. Tipo, eu não sei te explicar. Você consegue entender o que eu tô falando, né? A gente tem uma tendência a querer ouvir o que a gente quer ouvir. A gente fica, parece que à espera do ouvir o que a gente quer e não o que o outro realmente vai falar. Inclusive, o ouvir é uma das coisas que é inevitável para quando a gente fala de comunicação, para quando a gente fala dessa assertividade no falar. É inerente que você também tenha a assertividade no ouvir. Inclusive, as pessoas que são completamente impulsivas no falar são as pessoas que, obviamente, não sou nenhuma maga por falar isso, são as pessoas que têm maior dificuldade no ouvir. Não conseguem. Por não conseguirem ouvir, falam excessivamente. Então aqui, a gente vem com outro exercício, que também é da escuta ativa.
Acho que vocês já ouviram falar desse termo. Caso não, é entender que se você é uma pessoa que ouve, né? Então, por mais que às vezes esteja ali algum tipo de redução, né, na sua capacidade auditiva, mas ainda assim ouve, todos nós, né, temos ali um ouvido que na sua anatomia foi feito para, né, captar o som e blá blá blá, e passar pela mente, e etc, etc. Se você é uma pessoa que tem essa capacidade, você vai ouvir. Agora, entre você ouvir, né, o som entrar no seu ouvido e você de fato absorver aquilo e você de fato conseguir reter a informação que está sendo passada, ou etc, etc, é outros 500. O prestar atenção é a escuta ativa, como a gente fala, que é o realmente parar e absorver com precisão aquilo que está sendo passado. Já aconteceu com você, com certeza, acontece muito comigo, eu até tenho esse dom, que é desligar o meu ouvido. Quando tem situações que eu não quero ouvir, eu não preciso nem colocar um fone de ouvido, eu vou lá e desligo o meu ouvido. Claro que nem sempre isso é possível, tem vezes que eu queria conseguir fazer isso melhor, nem sempre é possível. Sempre que possível, eu pego então o meu fone de ouvido e eu coloco, porque tem coisas que eu não quero ouvir, mas eu consigo simplesmente falar, então falando uma coisa ali que eu não tô nem aí, desligo o meu ouvido. E tem situação ali que pra mim, whatever, não tô nem prestando atenção. Mas tem gente, dentro dessa compulsão do falar, que parece que nunca ativou a sua escuta ativa. A pessoa fica, e acho que se você não é essa pessoa, você com certeza conhece uma pessoa que é assim, que ela não ouve, ela simplesmente está esperando a vez dela de falar. Ela tá só pegando ali, parece que, sei lá, lançaram pra ela uma informação, ela pega essa informação e já pensa, eu tenho algo pra falar desse assunto, então ela já não tá mais conectada com aquilo que você vai falar, ela só tá esperando a vez dela de falar aquilo que ela quer falar e etc. Então ela acaba por nunca absorver nada de ninguém. Eu não preciso nem falar o quanto isso é extremamente grave e isso atrapalha muito as relações. Acho que qualquer pessoa que tá construindo uma relação, seja... Eu acho que... eu sempre tento frisar que quando eu falo relação, não é só amorosa, ou não é só amizade, ou não é só familiar. Qualquer relação de trabalho também vai envolver esse ruído se você é a pessoa que não escuta ativamente. Porque você passa a responder o que ninguém perguntou e você passa a absorver aquilo que não deveria estar absorvendo. Então você passa até a ignorar o outro quando você não o ouve ativamente. Eu falo de mim assim, quando eu era mais nova, eu falava muito. Quem não sabe, geminiana. E você pensa assim, mas ela tem um podcast, ela fala muito. Gente, se você soubesse que na vida real eu sou a pessoa que menos fala na maior parte dos ambientes que eu tô, a que menos fala. Tem sempre alguém e pessoas e várias outras que falam muito mais do que eu. Mas quando eu era adolescente, mais jovenzinha também, eu falava muito, eu fazia questão de... Eu não sei, o spot tinha que ser meu. Então eu falava, dava opinião, eu levantava a mão, sabe, eu tinha que ter uma opinião da Catiele, pra tudo. Ela sempre tinha uma opinião pra tudo. Não só nos grupos, mas nas amizades, qualquer nível de interação. Eu tinha que ser a pessoa que falava. E eu lembro que, sei lá o que e como, me ocorreu que eu cansei. Cansei de dar opiniões, cansei de ficar falando. Eu realmente fui para um momento assim de introspecção e eu falei, cara, eu vou agir com mais assertividade. Eu vou tentar entender exatamente aquilo que eu quero falar e para quem eu quero falar e se o que eu for falar vai realmente gerar aquilo que eu tô esperando. Porque se não for, eu não vou falar. Eu lembro bem desse momento, assim, foi coisa de, sei lá, acho que eu tinha uns 22 anos de idade, e eu lembro que as pessoas à minha volta, que já me conheciam tagarela, estranharam muito, inclusive você, que é essa pessoa que hoje tá precisando ficar mais quietinha. Quando você começar e conseguir colocar isso em prática, vai passar pelo mesmo processo que eu, das pessoas ao seu redor falando, ué, o que aconteceu com a fulana, com o fulano? Falava tanto, tá mais quietinho, ué, que estranho, vou ficar te perguntando o que aconteceu, se você tá bem, o que é, porque as pessoas se acostumaram com você falando pra caralho, então elas vão ficar ali achando que você não tá bem, porque elas se acostumaram que o nosso normal é falar desenfreadamente. E eu vou te falar, gente, a primeira coisa que eu posso te dizer, e isso aí não é nem... Tem uma coisa que sempre fala assim, ó, a pessoa que fala menos, ela passa mais inteligência, ela passa um ar de uma pessoa mais inteligente. Já tinha escutado falar isso, e eu comecei a sentir isso na prática. Eu comecei a sentir que antes eu falava tanto, que quando eu ia falar, as pessoas já estavam assim, sabe, ai lá, de novo a Gabriele vai falar.
Lá vem ela de novo palestrar e blá blá blá. Quando eu parei e mudei, eu senti que quando eu ia abrir a boca, porque isso era raro, as pessoas vinham com muito mais atenção para aquilo que eu estava dizendo. Muito mais atenção. Tipo assim, vamos ouvir a opinião que essa pessoa que não abre a boca pra nada tem para nos dizer. Porque se ela tá abrindo a boca, ela mal abre a boca. Então se ela tá abrindo a boca, porque vem aí uma informação. Justamente pela qualidade das coisas. Eu sei que vai parecer o exemplo mais clichê da face da Terra, mas a raridade das coisas é que tornam as coisas preciosas. Se você pega todas as suas palavras e opiniões e faz assim, blá, ninguém tá nem aí, mano. Tipo, de novo, fulano falando. Tipo, ai, meu Deus, como fala, né? Não cala a boca, ai que chatice. Agora, se você é assertivo, você começa a falar de uma maneira mais estratégica, percebendo para quem você está falando, percebendo o que você precisa falar e aquilo que você tem de objetivo no que está falando. E onde você consegue identificar tudo isso? Na escuta ativa. Se não, eu tô falando assim, ó, eu tô sendo para as pessoas sabe, eu pego lá, eu tô carregando um monte de, sei lá, pensa assim, eu tô carregando um monte de lixo, aí eu chego e começo a despejar ele em qualquer lugar. É isso. Se você fala incontrolavelmente, é isso que você tá fazendo. Você tá pegando tudo aquilo que você tem assim, ó, e despejando em todo mundo o tempo todo. E você fala o que não deveria estar falando, tá falando o que ninguém tá perguntando, e mais ainda tá falando o que ninguém tem interesse em saber. Então assim, por que você tá falando? É desgastante, né? E é nessas aí que você começa a se queimar. É nessas aí que você fica sem credibilidade. É nessas aí que ninguém quer te ouvir. Então, falar excessivamente nos tira o poder. A verdade é essa. E aí você começa a entender o porquê que é tão importante você saber o que falar e saber quando também se calar. E a chave é justamente não ser refém das suas impulsões. E é nisso que o exercício da meditação e da autoconsciência vão te ajudar a se perceber nesses impulsos, nesses sentimentos, nesse queria falar. Eu tenho a meu favor, e eu até friso porque eu sei que para quem não vem desse contexto deve ser muito mais diferente, mas eu tenho a meu favor já de conseguir me conter porque eu sempre fui a pessoa que esteve numa posição meio, como é que eu vou te falar assim, eu não sou uma pessoa muito efervescente, efervescente é a palavra? Tipo, sabe essas pessoas que estão prontas pra briga? Não é a minha vibe. Eu não sou essa pessoa briguenta, então isso me ajuda a ser uma pessoa que não gosta de conflito, não estar numa posição de tô pronta pra brigar. Porque eu imagino que se você é essa pessoa, meu Deus do céu, com certeza deve ser muito mais difícil, porque você tem esse impulso o tempo todo da briga. E aí isso vem forte para qualquer área, e quando vem, sai de perto todo mundo. Mas só voltando pro exemplo que eu falei, quando você começa a diminuir a quantidade de palavras e perceber mais a escutativa, você passa então a saber o momento exato do que você tem que falar. E aqui, eu também comecei a perceber que quanto menos eu falava, mais as pessoas falavam à minha volta. Você passa a perceber que as pessoas sim têm mais coisas para dizer. Eu tive até um exercício, eu precisava ter uma conversa difícil num relacionamento, e ainda era a época que eu falava muito, 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 e aí eu falava tanto, e acho que quem fala muito vai se identificar. Eu falava tanto que aí, quando você fala muito, você fica até querendo falar o que o outro quer falar. Do tipo assim, a pessoa tá ali elaborando a frase dela ainda, o pensamento, e você já tá falando na frente dela. Tipo assim, você quer dizer isso, né? Você quer falar isso. Você... Então eu não dava nem espaço para as pessoas falarem, essa era eu. Então eu já tinha esse comportamento e eu precisava ter uma conversa difícil. Era a conversa de término de relacionamento, né? E aí eu lembro que eu falei com a minha psicóloga, né? Eu vou ter essa conversa, etc. E ela já me conhecendo falou assim, cara, deixa a outra pessoa falar. Fique muda. Deixa a outra... Você só vai abrir a boca quando a outra pessoa estiver assim, ó, terminado 100% do que ela tem pra falar. Quando ela falar assim, olha, terminei, era isso que eu tinha pra dizer, aí você vai falar. Eu nunca tinha feito isso. Olha que simples, né? Parece até que eu tô falando, meu Deus, uma fórmula matemática complexa. Mas pra mim na época era. Então eu fui pra conversa e a pessoa que tem dificuldade de se comunicar
começou o diálogo dela, começou a falar comigo e não sei o quê. E por várias vezes eu sentia assim que eu queria interromper, que eu queria falar, que eu já queria dar minha opinião. Ou então ela tava elaborando com muita, enfim, vagareza ali o que ela tinha que falar e eu já queria pontuar. Então eu placidamente me contive, ouvi tudo que a pessoa tinha para dizer. E eu acho não, a própria pessoa em si ficou chocada, assim, porque ela nunca me viu ouvindo ela tanto. Ela ficou assim, nossa, então, bom, é isso. Demorou, tá? Foi longo ali o momento que eu tive que esperar a pessoa elaborar tudo isso. E paciência é uma das coisas a ser exercitada pelas pessoas que não gostam de ouvir os outros, né? E eu ouvi, e gente, foi a melhor coisa, porque daí quando eu fui responder, eu tinha mais material. Porque eu ouvi exatamente tudo que a pessoa tinha pra me falar. E aí eu conseguia decidir se aquilo que eu tinha pra dizer era essencial ou não. Então, assim, essa questão de você conseguir realmente olhar para a questão em si e falar, isso aqui, sabe qual que é a virada de chave, na verdade? A virada de chave é você conseguir, de fato, perceber que as suas palavras, elas são valiosas, sim, se você assim as fizer. De novo, se você só sai falando desenfreadamente, esquece. Raramente você vai ter um ouro ali para entregar para alguém. Mas se é excessivo, até se fosse ouro, gente, se hoje a gente tivesse pedras de ouro, de diamante, com tanta, sei lá, com tanto volume e quantidade quanto a gente tem, não sei, grão de areia, não valeria porra nenhuma. Então hoje, se você é a pessoa que fala pra caralho, até se você tem uma mensagem aí, uma sabedoria, um conhecimento no que você tá falando, tá passando despercebido. O pessoal só tá assim, nossa, essa pessoa não cala a boca, né? Gera uma fadiga, gente. Quem nunca, de novo, se você não é essa pessoa, você conhece essa pessoa. Que te gera uma fadiga. Que a pessoa, ela vem e despeja em você tanta coisa arada que você fica assim, meu Deus, você sai assim das interações com essa pessoa até meio zureta, que ela fala tanto, e aí se você já tem a escuta ativa em prática, você continua ouvindo, né? Você tá ali ouvindo a pessoa, você tá tipo assim, meu Deus, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. E eu, como uma ex-faladora, tagarela, eu consigo ver o quanto é engraçado isso. E eu vou te falar que muitas vezes eu faço de propósito de falar menos, justamente pra ir dando palco pra pessoa, pra ver onde é que ela vai escorregar, sabe, assim, principalmente em encontrinhos, assim, sabe, eu adoro, eu deixo as pessoas ali sendo bem palestrinha, e às vezes eu conheço umas pessoas bem palestrinha que, tipo, sei lá, o assunto mais blé, a pessoa quer discorrer sobre post-it, e ela fica numa conversa, e eu fico ali analisando, eu fico, gente, como fala, né? E fala, e fala, e fala. E eu começo, aquilo me diverte, que eu falo, meu Deus, tá entalada, tem que falar, ela tá, precisa comunicar. E se eu tenho tempo, né? Eu ouço, mas se não, poxa, o que acaba acontecendo é isso. Se você é a pessoa que fala muito, as pessoas vão passar a te evitar. Porque você fala muito. As pessoas vão começar a falar assim, putz, eu queria até falar, mas afasta as pessoas. Né? Porque é uma carga, sim, que você tem que ter pra estar junto com uma pessoa dessa. Né? Se você é alguém que hoje pratica a escuta ativa, se você é alguém hoje que... É pesado, né? Porque a pessoa tá ali... Então, se você hoje é a pessoa tagarela, se pergunte por que falar tanto. Eu falo porque às vezes a gente tá muito num estado mental acelerado e o falar, ele vem com essa... Sabe? A gente tá querendo disparar tudo pra todo mundo o tempo todo e os outros não são obrigados a receber isso. Você tá pesando pra todo mundo. Você tá até se prejudicando. Porque nessa você fala coisas suas, nessa você se expõe demais, nessa você até mente. As pessoas, até tem alguma frase que eu já ouvi falar, algum ditado, sei lá, que tipo, se você acaba falando muito, você vai escorregar assim em mentiras, porque você fala tanto que aí você nem tá cuidando mais, começa a aumentar detalhes, você começa a exagerar coisas, começa a ver o que não existe. É o over, né? É o excesso. Então aqui, justamente, eu quero que você, que passa por isso, consiga se perceber nesse universo. Se você hoje acha que não, que você não é essa pessoa, eu acho que ainda assim cabe, dependendo se você é tão descontrolado ou não pra falar, ainda assim cabe você
procurar entender, talvez não, a Gatiele não é sempre, eu não acho que eu sou uma pessoa super tagarela, eu acho que não é o meu caso, mas sim, eu acho que muitas vezes eu sou impulsiva e eu acabo respondendo de uma maneira que não é uma maneira inteligente, eu acabo não falando com assertividade, eu acabo me excedendo, eu acabo falando que eu não devo, eu me arrependo quando eu tô emocionado, eu falo pra ferir o outro, e isso é um contexto, né, daquilo que eu falei sobre a gente saber o que a gente quer na nossa comunicação. Eu falo porque às vezes, nossa, e juro, depois que isso se tornou consciente pra mim, eu acho que nos últimos 2 anos isso tem ficado assim extremamente mais forte em mim. Várias vezes eu tô ali, né, como eu falei, falando com os dedos, eu tô ali, eu digito uma mensagem, aí eu falo, cara, mas se eu mandar isso aqui, o que isso aqui vai comunicar? Tá agressivo do jeito que eu tô falando. E a pessoa não tem nada a ver, tipo, a pessoa falou garrafa azul. De alguma maneira, de alguma forma aquilo em mim é uma ferida, é uma coisa que eu não gosto, aí eu tipo, eu vou lá e quero responder de um jeito assim meio áspero pra atacar o outro, aí eu fico, mas calma lá, por que você tá fazendo isso, sabe? Pra que trazer esse assunto pesado assim agora? Pra que dar essa... E a gente que tem uma coisinha assim do sarcasmo é mais difícil ainda, porque a gente pode até não falar muito, mas o que a gente fala assim curtinho dá um, sabe, um shadezinho. Então você do shadezinho, da punchline sarcástica, também é pra você. Não é assertivo. Já falei isso em outros episódios. Infelizmente, embora eu ame, o sarcasmo não é assertivo. Sarcasmo não é comunicação assertiva. Ela traz dúvida, traz, né, incertezas, traz algo mais dúbio, então acaba não sendo eficiente. Então, assim, até pra você que não fala em grandes quantidades, mas quando fala também é um estrago, esse episódio também é pra você. E até já vou deixar de bônus aqui pra você os passos, né, para que você tenha uma comunicação mais assertiva, nesses termos que eu falei. E aí, a prática é que leva à perfeição. Vamos então colocar que você tá numa situação, dependendo se é presencial, ou se é por mensagem, ou onde for, que você faça essa pausa, se acostume a pausar, ei, parou, nem tudo tem que ser real time, cuidado. Se acostume a fazer uma pausa antes de responder. Nem que gere um delay, nem que se você tiver a oportunidade de sentir que você tá muito ali na emoção, peça de fato, olha, a gente pode conversar depois, pode conversar em outro momento, ou demore um pouco mais para responder, ou reveja, releia várias vezes aquilo que você está escrevendo. Eu até tenho uma amiga que ela falou que é novo para ela, que ela sempre fala e pensa e fala, né? Ela falou que agora ela adotou uma que era 1 minuto. No meio da conversa ela fala assim, 1 minuto que eu tô pensando. Me dá 1 minuto que eu já respondo. Aí ela fica assim, pessoalmente com a pessoa pedindo, calma, tô elaborando. Nem que seja isso. Se acostume a parar e pensar antes de falar. E o que você vai refletir nessa pausa? Várias coisas. Que é principalmente se você está ali possuído por algum sentimento na hora de falar. Se essa fala está vindo de um impulso emocional. Que pode ter a ver com aquela situação em si, mas pode ter a ver com coisas ali adjacentes a isso. Eu estou num mau dia, eu estou mal-humorada, eu estou com fome, eu estou irritada, então eu estou respondendo tudo muito rispidamente, ou eu tenho problemas que não tem nada a ver com essa situação, mas que estão me afetando sim, e eu estou irredutível. Se você estiver nesse momento, então é uma coisa que você provavelmente vai acabar passando na sua comunicação. Ou às vezes sim, tem a ver com aquela situação em si. E aí você, de propósito, tá ali querendo a ponto de falar uma coisinha pra cutucar o outro, pra devolver... isso acontece muito, que é você se sentir atacado, e aí porque você se sentiu atacado, e às vezes não é que você foi de fato atacado, mas você se sentiu, e aí você quer atacar de volta. A pessoa te causou um incômodo, você tá ali na comunicação bem prontinha, pra devolver entendeu? Uma cutucadinha na pessoa também, só porque você é vingativo e vingativa. Então entenda se você está agindo de uma maneira ali totalmente embebido por essa emoção. Tira a emoção da fala. Eu acho que isso aí é uma regra geral para comunicação. Cuidado com a emoção na fala. Eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas querem falar uma coisa simples, um post-it amarelo, mas elas não conseguem falar desse jeito. Esse post-it amarelo. Ué, eu falei de boa. Falei calma, esse é meu jeito. A emoção muda todo o contexto da fala. Eu não preciso nem falar isso, né? O quanto a emoção ela pode trazer uma... Até tem atuações que a gente consegue brincar nisso, no exercício do teatro, que é você pega uma mesma fala e você fala ela bravo, fala ela chorando, fala ela feliz. Gente, o tom muda tudo. Completamente tudo. Não preciso nem te explicar isso, né? Isso é regra de comunicação, então
Cuidado para que você, às vezes, isso acontece muito, a gente fala assim, ué, mas eu falei super calmo, super calma. Não falou. Eu falo por mim. Eu sou meio blasé muitas vezes na minha comunicação, então eu falo as coisas muito, muito sem emoção. Às vezes com emoção, né? Depende, não é sempre. Mas no dia assim de trabalho, eu tento não ficar trazendo emoção na minha fala. E eu lembro de uma vez que eu falei assim pra uma pessoa, estavam falando de alguém, daí eu falei assim, poxa, mas a gente gosta muito dessa pessoa. Só que eu falei meio que nesse tom. E outra pessoa olhou e falou assim, nossa, mas do jeito que você falou, não parece que vocês gostam não. Eu falei, não, a gente gosta sim. Eu tive que mudar, eu tive que trazer pra cima, né? Tipo, não, a gente gosta sim, é o meu jeito de falar, mas sim, a gente gosta da pessoa. Então, às vezes, o jeito de falar a emoção muda todo o contexto. Se sente que tá bravo, tá brava, tá alterado de certa forma, vai ter que ser muito mais aí controlado para que você não fale o que não quer falar, que você fale o que não quer falar ou aquilo que você tá falando soe de maneira completamente diferente. Que aí não tem nem como culpar o outro de ter interpretado mal. Outra questão que eu já falei em outros episódios é que você comece a praticar urgentemente o uso da comunicação não violenta. O que é a comunicação não violenta? É essa escolha mais estratégica das palavras que você vai usar. E principalmente dando enfoque em como você se sente em relação àquilo, mas se colocando em primeira pessoa. Por exemplo, em vez de você falar assim, nossa, fulano, você sempre chega atrasado, né? Que falta de educação. É a mensagem que a gente quer passar. A gente realmente quer falar que o fulano chega atrasado e que a gente, de fato, entende que isso é um desrespeito, a gente está se sentindo dessa forma, mas a gente não consegue se falar na primeira pessoa porque vai me deixar vulnerável, vai falar assim, nossa, tô afetado por isso, nossa, eu tô me sentindo isso. Então a gente geralmente já vai dar o tapa no outro porque é isso que a gente quer fazer. Mas como eu falei de uma maneira que não seja violenta, seria, primeiramente, no tom, a gente teria que nivelar para que isso não saia áspero, que a nossa expressão facial e mesmo ali a maneira que a gente está vocalizando isso não transmita ira, não transmita fúria, e que a gente consiga, da maneira mais leve, falar, olha, fulano, eu entendo que você pode estar tendo ali alguns compromissos e que isso pode afetar você conseguir chegar no horário, mas eu me sinto sobrecarregado, porque quando você demora para vir, eu tenho que assumir coisas que não são minhas, eu entendo que blá 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 blá, mas eu espero que melhore justamente para que a gente tenha... É uma merda fazer isso? É chato? É. Se você tá bravo, você consegue fazer isso? Muito dificilmente. Mas essa seria uma ideia, um caminho de comunicação assertivo. Uma coisa que às vezes eu faço, se eu sinto que pelas palavras presencialmente eu não consigo falar, porque eu tô muito emocionada, é mandar escrito. E aí no texto eu consigo falar com mais calma sem expressar ali a minha emoção. Ou às vezes é o contrário, às vezes se eu mandar escrito vai parecer meio frio, então eu pego o telefone e aí eu tento que no meu áudio, né, na minha voz, no meu timbre ali, a pessoa entenda que eu não tô pegando pesado com ela, eu não tô querendo ser grosseira com ela, e eu brinco com esse tom, tipo, olha, então, é que, na verdade, que faz toda a diferença. E querendo ou não, gente, quando a gente vai pra briga, que é o que muitas pessoas eu falei estão acostumadas e prontinhas pra fazer, a gente puxa a briga. E aí quando a gente puxa a briga, esquece. Aí já não existe mais comunicação. Aí vai ser ladeira abaixo. Aí é briga mesmo. Você não consegue comunicar com alguém que você já está numa situação de briga, de desrespeito, Aí, quando você entra no caminho da comunicação violenta, esquece. Você nunca vai resolver nada e você jamais vai acertar a assertividade daquilo que você tem para falar. Porque o outro, o ruído já está instaurado na comunicação. O outro não vai te ouvir, porque ele não te enxerga como alguém que ele precisa ouvir. Ele não dá nenhum valor para aquilo que está saindo da sua boca. Então, assim, é uma das coisas que a gente também vai falar. Dentro da comunicação assertiva é tentar entender com quem que você está falando. E eu acho que só esse ponto aí, do entender com quem você está falando, já vai fazer você calar a boca para, olha, 90% das coisas que você quer falar. Isso começou a acontecer comigo. Que eu ia para falar um negócio, aí eu pensava assim, mas se eu falar esse negócio para essa pessoa, vai mudar? Ela vai agora entender, ela vai ser tomada por um conhecimento que ela vai falar assim, meu Deus, eu nunca mais tenho tal atitude. Isso vai acontecer? Não vai. Ela não vai mudar. Então é mais fácil eu trabalhar comigo, não me estressar com essa situação. Tô falando de mim, Catiele. Foi uma das coisas que me fez começar a calar mais a minha boca. E entender que aquilo que eu tenho pra falar não ia mudar nada. Não ia trazer mudança, não ia trazer reflexão, não ia trazer porra nenhuma. Então eu comecei a falar, só ia trazer o meu desgaste, só ia trazer mais brigas, só ia trazer o outro não entender o que eu tô falando. Então assim, ó, não precisamos comunicar tudo.
Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar bem esclarecida. Eu lembro que minha fase de igreja, às vezes eu tava assim, vendo a minha vida, aí vinha uma pessoa assim e falava assim: olha, queria te pedir perdão, tá? Que eu te odiava, falava mal de você e tá. E eu ficava meio em dúvida dessa comunicação, porque eu pensava assim, quer dizer, eu entendo que é um processo que a pessoa se sentiu mal por uma coisa que ela fez e que ela tá se sentindo culpada, mas ao mesmo tempo, eu nem sabia, não tinha conhecimento disso. Então, assim, muitas vezes eu nem enxergava essa pessoa como ameaça, como alguém que me odiava. Então, assim, ela me trazer essa informação só me deixa não confiando mais nela, entende? Então, se ela fez um negócio que eu não tinha conhecimento e ela se sentiu mal e se arrependeu disso, e eu, de novo, não teria como saber que ela fez isso, às vezes eu pensava assim, nossa, melhor ela nem ter me falado essas coisas, só mudar a atitude dela, do que vir falar comigo. Porque, às vezes, esse excesso de comunicar tudo, ele busca uma validação no outro. Então, veja lá se essa sua compulsão em falar tudo o tempo todo não é você buscando essa validação do que você está pensando, essa absorção, eu fiz uma coisa errada, então agora eu tô te falando aqui pra você ter misericórdia de mim. Calma, né? Tipo, não tá na mão do outro, muitas vezes, te perdoar de seja lá o que for. Não é sobre outro te perdoar. Se você achou que não tá legal, então não faça mais, ponto. Mas esse foi só um parênteses. E aí, voltando em relação à comunicação mais assertiva, dentro daquilo que você entender como objetivo no que você quer falar, nem que você faça de fato uma anotação. Vamos supor que você tenha a oportunidade de se organizar. É uma conversa difícil, você quer falar com o chefe, você quer falar uma coisa importante dentro da sua relação, de trabalho, de amizade, de romântica, enfim. Pegue um papel e caneta e fala o que é que eu quero falar. Tipo, o que tem que ser esclarecido aqui? Tem que ser esclarecido os meus limites. Eu não gosto disso, não gosto daquilo, não tolero mais isso, não tolero mais aquilo, estou cansada disso, daquilo outro. Anote aquilo que você realmente quer dizer. E dentro dessas anotações, estude como que você poderia falar isso sem ofender o outro, sem querer magoar e machucar o outro. Aí é um exercício de precisão para que você saiba bater na dosagem certa. Porque muitas vezes as nossas emoções fazem com que a gente bata no outro de uma maneira muito over. Tipo, calma, filho, eu só fiz um negocinho ali, por que você tá falando como se eu tivesse matado alguém? Calma, relaxa. Então, saiba exatamente o que você tem que comunicar. Isso é mais assertivo se você tem a empatia em prática. Porque aí você consegue, eu acho que é um exercício de você olhar e falar assim, cara, no fundo o outro não tá fazendo isso por mal. No fundo eu sei que o outro tem uma dificuldade assim, 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 tudo bem, não tô falando que você tem que passar pano pra todo mundo, porque realmente nesse caminho aí você fala, nossa, então todo mundo tem justificativa pra ser o que é, então todo mundo pode ser o que quiser comigo. Já vamos chegar lá. Mas isso pode sim te ajudar pra que você dê uma segurada naquilo que você vai falar. E de novo, abra a boca para falar aquilo que você acha que vai ser relevante para aquela conversa. O over daquilo, a gordura daquela conversa que tá passando por você emocionalmente, psicologicamente, e você quer soltar aquilo, quer extravasar aquilo, às vezes tem hora e tem lugar e tem momentos que se você então tiver ali, meu Deus, afoita, cara, escreve, manda um áudio para você mesmo. Teve vezes que eu queria falar coisas para pessoas, mas que eu sabia que não ia mudar em nada, então eu ia lá e mandava um áudio pra mim mesma, como se eu estivesse mandando pra pessoa, e falava. Ou eu tenho amizades onde eu, tipo, descarrego, meu Deus, você não acredita no que eu passei, e descarrego aquilo. Mas pro outro em si, eu vou falar, então, fulana, a conversa vai ser diferente. Aqui eu só vou falar, não preciso me vulnerabilizar completamente pra essa situação. Eu preciso só comunicar esse ponto aqui, que é onde vai precisar de uma mudança. Então, essas são as dicas de uma comunicação mais assertiva, para que você evite o over no falar. E já voltando naquele tópico da gente procurar esse equilíbrio entre o falar e entre o se calar. Eu falo porque muitas pessoas, que até como eu falei no meu exemplo, que evitam briga, evitam conflito, acabam passando por coisas que são péssimas justamente porque, não quero incomodar, não quero trazer ali uma situação chata, não quero que tenha um climão, então eu prefiro ficar quieto. Só que aí nessa você cai num looping de sempre tolerar tudo, aguentar tudo, e como eu já falei outras vezes, as pessoas vão testando seus limites, elas vão indo assim, enquanto você não falar para com isso agora, a pessoa continua, nem todo mundo tem empatia, nem todo mundo tem noções. Então, infelizmente, não podemos contar com isso. Então, se você tá aí se perguntando, Catiele, mas eu já sinto que eu já fico quieta demais, quando eu deveria estar falando coisa aqui, quando eu deveria estar me posicionando. Eu falo porque eu sempre me encontro nessa busca de equilíbrio. Quando que eu falo e quando que eu não falo. Como eu disse, entenda se aquilo que você vai falar vai gerar mudanças. E quando eu falo mudanças, eu falo assim, não precisam ser mudanças radicais para a vida daquela pessoa. Um exemplo, meu chefe grita.
é dele, ele grita com a mulher, ele grita com os filhos, ele grita com os funcionários, ele grita com o cliente, ele grita, ponto. Mas, Catiele, se eu falar com ele que eu não gosto que ele grite comigo, não vai mudar, porque ele grita, então eu vou aguentar que ele grite comigo. Não necessariamente. Eu acho, porque já passei por essa experiência, que a pessoa ela pode não gritar com você. Se você comunicar isso, ela pode continuar gritando com todo mundo. Mas com você, pode haver uma mudança de que isso vai parar agora. Falo porque já funcionou comigo. Então, nesse momento, você pode falar, cara, não é uma mudança que eu quero que a pessoa esteja pra sempre, pra tudo, mas vai mudar a interação aqui, essa dinâmica que tá me afetando, que me desrespeita. Eu acho que não tem por que essa pessoa gritar comigo, não tem por que ela fazer dessa forma, e sim, aí cabe você comunicar. Agora tem coisas que nunca vão mudar. Tem coisas que realmente, sei lá, tô passando por uma situação de desrespeito onde funciona, sei lá, eu só consigo pensar em exemplos de trabalho, né? Mas vamos colocar assim, que no meu trabalho tem lá um ritual, uma cultura, onde todo mundo faz X coisa que eu não gosto. E isso é top-down. O chefe faz isso, os subchefes fazem isso, todo mundo faz isso. É o caso de eu comunicar? Vai mudar? A empresa inteira agora vai mudar o jeito que eles vão fazer porque eu não gostei? Não vão. Às vezes não vão. Então, é um fato de eu escolher. Quero tá aí ou não quero tá aí? Porque às vezes vão ter situações, até em relações, que vão ser o momento de você levantar e ir embora, que já foi até um episódio que eu já trouxe pra cá, que é isso. Passada a comunicação, não houve mudança, aí você tem que se priorizar, tem que saber o momento de você se respeitar e falar, poxa, então aqui eu já fico em cargo de decidir se eu aguento isso ou não, se eu tolero isso ou não, se isso já deu pra mim, e sair dessa situação por completo. Não ter que aceitar isso. Eu vou te falar que eu sou muito fã da elegância, então eu acho que às vezes eu não preciso trazer, como eu disse, eu não preciso trazer todos os momentos, eu não preciso trazer todas as justificativas das minhas atitudes para as pessoas. E quando eu falo do silêncio, quando eu falo de você escolher com mais assertividade, é nesse caminho. Você não precisa estar se justificando sobre tudo que você faz. Cuidado com isso. Né? Onde é que você aprendeu isso? Por que você acha que as pessoas têm que, sabe, te entender absurdamente, profundamente, saber tintim por tintim sobre você para depois te compreender? Para tudo que você faz, você tá sempre over-explaining tudo, porque você precisa que te entenda. Calma, né? Então, eu sou muito mais fã de entendido ali que a comunicação que eu tô trazendo numa relação não vai funcionar, então aí eu adoto o silêncio, porque eu entendo assim, ó, não adianta falar aqui. O que vai funcionar aqui são atitudes. E às vezes a atitude é, eu vou mudar a minha atitude. Né? Seja, sei lá, parando de me importar com alguma coisa, ou seja, saindo daquela situação, ou seja, fazendo igual e entrando naquilo também. Depende do que eu tô disposta no momento. Inclusive, dou de exemplo que teve várias situações na minha vida onde o silêncio, até virtualmente falando, ajuda muito para que o outro lado perceba coisas que você, em vez de brigar, para esse caso que eu falei de pessoas que adoram briga e vão pra cima e já querem discutir, eu era muito essa pessoa. Toda resposta, quer dizer, tudo pra mim precisava de uma resposta. Então a pessoa mandava um texto, eu tinha que respondê-la, se eu concordava, se eu não concordava, se eu discordava, tudo era uma militância, tudo era uma coisa que eu tinha que falar muito várias vezes. E depois, nos últimos anos, como eu falei, eu comecei a testar o silêncio. Sabe quando a pessoa fala uma coisa que você fala, eu não acredito que a pessoa tá falando uma coisa dessa? Aí você vai lá e quer militar e quer fazer acontecer? Eu parei. Então eu só deixava a pessoa no vácuo. Quando ela falava merda, eu deixava ela no vácuo. E aí era engraçado porque na maior parte das vezes a pessoa, quando fica no vácuo, eu sinto assim que ela fica confrontada com a sua última mensagem. Porque a última coisa falada foi o que ela falou. E se eu nunca mais respondi foi porque o que ela falou foi idiota. Então a pessoa muitas vezes vinha pelo meu silêncio e reconhecia que falou merda e sem precisar falar nada, a pessoa tipo, realmente falei merda. Então, às vezes, o silêncio também entra nesse sentido. A sua não resposta também pode ser uma resposta para as pessoas, ao invés de você ficar se desgastando, etc. Então, esse é um exemplo que funcionou para mim várias vezes. De qualquer forma, é você conseguir não ficar refém também da opressão das coisas. Se você já é uma pessoa que se identifica nesse quadro, tá? De alguém que tá sempre aceitando, de alguém que tá sempre calado, ou de alguém que é sempre silenciado. E isso você vê para tudo. Perceba como tem pessoas que não passam por perrengue. Não passam por perrengue. Por quê? Porque na menor coisa que tentam fazer com ela já tá abrindo a boca e falando, aqui não. Aqui vocês não vão fazer isso. Então sim, temos que aprender a ser como essas pessoas também. Claro que quando eu falo do over disso, né? São pessoas que na menor coisa e pra tudo
vão ser aquelas pessoas que vão puxar pra briga e etc. Bom, esse é outro episódio. Então esse é o paralelo que você tem que estabelecer como equilíbrio. Se você está hoje numa situação, seja onde for na área da sua vida, onde você já está se sentindo desrespeitado, onde você está sentindo que os seus limites estão sendo ultrapassados e que você não está comunicando, porque isso é um outro ponto que eu já falei lá no episódio de se eu devo ensinar as pessoas como devem me tratar. Sim, deve falar. Não conte com a empatia das pessoas, não conte com a bola de cristal das pessoas, não conte que as pessoas vão ser, sabe, ter uma sensibilidade pra você, não conte. Se você tem isso pelos outros, parabéns, mas a maior parte das pessoas não tem. Então assim, se você já está nessa situação, sim, você tem que abrir a boca e falar, e se expressar, e comunicar como você se sente. Como isso é uma coisa que eu faço também quando eu vou comunicar essas coisas para as pessoas, é estruturar da seguinte forma. Eu falo assim, fulano, eu sei que você não tem a intenção de fazer isso, mas essa atitude aqui tá me passando X mensagem. É só para confirmar com você, é exatamente isso que você quer passar? Porque é o que tá aparecendo. E aí você dá a oportunidade pro outro entender o que ele tá fazendo ali, que te desrespeita, que cruza os seus limites. E se você já comunicou, Catiele, eu já falei, eu já comuniquei verbalmente pra essa pessoa, eu já tive essa conversa. Então aí é hora realmente de você repensar se você vai ficar nessa situação ou não. Mas aqui já é um grande parênteses no assunto que é outro. Mas só para que você entenda que sim, é como o budismo fala, né? É o caminho do meio. Ou seja, não é nem o extremo de falar tudo, a todo tempo, a todo momento, para todas as pessoas, e nem o se calar, de não falar nada, de nunca abrir a boca, de nunca se impor, de aceitar tudo e ficar ali pequenininho. Tem sempre o equilíbrio, que é o que eu busco para mim. Tem momentos que sim, eu vou precisar falar e me impor e dizer o que eu penso. E tem momentos que eu vou falar, não adianta, não vai mudar nada, isso não é uma coisa, não é uma luta minha, não é uma guerra minha, eu vou levantar e vou sair dessa situação, porque eu não preciso passar por esse tipo de desgaste. E esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não fiquem em silêncio, abra a boca, fala, comenta nas redes sociais se você gostou, se você tem dificuldade, se você acha que é uma pessoa que tem dificuldade de ficar aqui, ó, mais quietinho, mais quietinha, se você já acha que você na verdade tem que começar a abrir um pouquinho mais a boca, comenta aí se você é uma pessoa que sente que tem sim a escuta ativa, se você hoje se considera uma pessoa que Catiele, sim, eu consigo ouvir, prestar atenção, dar espaço para o outro se comunicar, sem julgar, eu consigo sim dar espaço para que a pessoa se sinta à vontade para se expressar também, não fico monopolizando a conversa, não quero ser ali a estrelinha do grupo. Que bom, se você acha que não, que você tem que aprender a fazer isso, comenta também. Vamos se expor, gente, vamos se expor. E que essa mensagem tenha ficado clara pra vocês, né? O silêncio, ele ajuda muito nisso. Cara, quando você começa a ficar quietinho aqui, você vê o quanto o mundo lá fora é uma coisa muito diferente daquilo que você imaginava. Como eu disse, ficando quieta, as pessoas à sua volta passam a falar mais e aí você as conhece melhor. Ficando quieta, você consegue se ouvir internamente melhor. Você começa a ver de onde que estão vindo os seus discursos, quais as emoções que hoje estão imperando em você, o que você às vezes fica tentando trazer naquela comunicação mais agressiva, as formas que você às vezes ataca os outros sem nem perceber, porque você tá ali tomado por uma raiva, etc, etc. Então, o silêncio, ele te coloca num espelho mesmo, de confronto. Que não é confortável, muitas vezes é bem desconfortável e por isso que muitas pessoas evitam o silêncio, evitam ficar aqui, ó, quietinho, quietinho. Então, para as próximas, que você consiga praticar essa comunicação assertiva, entender para quem que você está falando, o que você realmente quer passar de mensagem e como fazer isso de uma maneira mais assertiva. Uma coisa que eu uso bastante é o ChatGPT. Então, na dúvida, gente, manda lá, ChatGPT, como é que eu falo pra tal pessoa, tal situação, sem parecer agressivo, agressiva, tarará, tarará. Geralmente ele vai te dar esse caminho ali do falar como você se sente e blá, 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 blá. E, gente, não recua, tá? Não peça desculpas por como você se sente. É isso e até a próxima. E ó,